e ele se torna um capacho, um escravo, sem direito de falar nada. É assim que quem carrega complexo de inferioridade mostra. Veja, toda a humanidade tem síndrome de vira-lata. A gente vinha falando, e eu falei no início dessa live, que o pecado da humanidade, o pecado cometido por Adão, ele configura-se alta traição contra Deus, né? Deus que havia desejado estabelecer um reino, né? Um reino familiar, um reino de reis, e para isso criou seu filho para ser o príncipe regente deste mundo, o príncipe regente da terra, né? A Bíblia diz em Salmos capítulo 115, verso 16, que os céus, o mais altos céus, são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Isso não quer dizer que Deus deu ao homem a terra em si, que a terra é do homem, mas ele deu a regência, o governo da terra. Deus estabelece o reino dele sobre a terra, uma extensão do céu, e o homem é o príncipe regente. Deus, através do homem, estabelece a sua vontade na terra. Então, em todo o reino, a palavra do rei é soberana. Em todo o reino, a palavra do rei é soberana. A traição de Adão foi desobedecer a palavra do rei. A traição de Adão foi como um golpe de Estado, né? Que ele proclamou quando desobedeceu à voz do seu rei para obedecer à voz daquele que é ou se tornou o seu maior inimigo, que é Satanás. Nós vimos isso ontem de uma maneira bem interessante, mergulhamos nas Escrituras Sagradas, lemos muitos textos e hoje eu quero dar continuidade falando sobre esse ato, né? A desobediência do homem. Ao desobedecer a ordem do Senhor, o homem morreu espiritualmente e em consequência disso entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, como nós vimos em Romanos capítulo 5, verso 12, que diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e a morte pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser a lei dada, o pecado já estava no mundo. Então veja, todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. Isso significa que nós não nascemos no pecado, mas por causa de Adão, acabamos sendo amaldiçoados e carregamos em nós, vamos botar dessa maneira, a semente do pecado, que é a concupiscência, né? Nós nascemos com a concupiscência e essa concupiscência foi despertada a partir de Adão. E desde Adão, a humanidade vem passando pelo mesmo processo. Veja, a história de cada ser humano é contada exatamente lá em Gênesis capítulo 3, como a história de Adão. A história de Adão se repete todos os dias. A história de Adão se repete todos os dias. As crianças nascem com a vida de Deus e começam a crescer em graça, conhecimento, sabedoria. Eles começam a se desenvolver. E quando chega a uma certa idade, que nós chamamos de idade da razão ou idade do juízo, ela entra em contato pela primeira vez com o pecado e então, ouvindo a voz do diabo, da serpente, do inimigo, como você queira chamar, ele desobedece a Deus e desobedecendo morre espiritualmente, sendo agora necessário nascer de novo, né? Então, a gente entende que isso é um processo que acontece na vida de todos os seres humanos. A palavra Adão significa humanidade. Aquela é a história da humanidade. E a minha história, a tua história, é a história de todos nós que um dia nos desenvolvemos, crescemos e acabamos por ceder ao pecado e morremos espiritualmente. Quando morremos espiritualmente, deixamos de receber diretamente a influência de Deus, ou aquilo que nos levava ao crescimento espiritual, que é a palavra de Deus. Se nós morremos espiritualmente, fomos desconectados de Deus, então, agora não temos mais como, uma vez no pecado, receber a influência do próprio Deus no Espírito, que me gera o crescimento espiritual. E ele se estagna naquela posição. Veja, não é curioso você imaginar que a ciência acredita que nós, os seres humanos, utilizamos algo em torno de 5, 6% da sua capacidade intelectual ou do potencial do seu cérebro? Por que a gente não usa a totalidade do cérebro? Por quê? Porque ele foi afetado diretamente pelo pecado. O pecado deu um curto-circuito no meu cérebro e ele parou de se desenvolver. Isso mostra que o desenvolvimento intelectual, ele é procedente do desenvolvimento espiritual também, né? Então, quando nós aceitamos a Cristo, reconectamos-nos com o nosso Criador, reconectamos com a nossa fonte, com a nossa origem, e Deus passa a influenciar o meu espírito pela palavra, novamente, e eu não estou dizendo por qualquer palavra, estou falando sobre a palavra de Cristo, a palavra revelada. É natural você se tornar alguém mais inteligente.
Veja, não pense que eu era, antes de Cristo, essa pessoa perspicaz que consegue, com facilidade, transmitir essa mensagem com tanta clareza. Isso é consequência da natureza de Deus em mim. Isso é consequência da influência de Deus no meu espírito. Eu tenho me tornado cada dia mais inteligente, assim como eu, você ou qualquer outro que se submeta à palavra de Deus. Se você tem se submetido durante esses quase 90 dias aqui, né? Nós já vamos para 80 dias hoje, na verdade, de pandemia, 80 dias de lives todos os dias, de manhã e de noite. 80 dias, são quase 160 lives só transmitidas por mim aqui. Se você se submeteu a isso, certamente hoje você é alguém mais inteligente do que o que você era 80 dias atrás. Por quê? Porque a palavra de Deus torna você alguém muito mais inteligente. É por isso que as ideias surgem, é por isso que você tem criatividade, é por isso que você se anima. Isso se você permite que a palavra entre no seu coração. Se você só usufruiu aí nesses últimos 80 dias de 10% daquilo que eu levei até você, então você se desenvolveu apenas 10%. Se você absorveu 50%, logo você só cresceu 50%. Se você absorveu 100%, logo você se desenvolveu muito nesse tempo de quarentena por meio do entendimento claro da palavra de Deus. É uma pena que Jesus deixou de forma estatística que apenas 8% das pessoas que ouvem a mensagem, apenas 8% conseguem absorver 100% da mensagem. Jesus deixou isso como estatística, que até no máximo 8% das pessoas que ouvem é que conseguem absorver 100% da mensagem. Os outros, né, se perdem, ouvem, mas não dão ouvidos. Ouvem, mas não acolhem. Ouvem com os ouvidos, mas não ouvem com o coração. Não dou crédito. Não passa de um entendimento mental e não vira revelação em seu coração. Veja, quando é que isso vira revelação? É quando você abrir a boca e dizer eu sou justo, naturalmente, sem ninguém te falar, sem ninguém pedir para repetir. É quando isso virar vida na sua vida. Isso é o resultado de um crescimento e um desenvolvimento espiritual. Então a morte espiritual do homem estagnou a humanidade. Veja, os seres humanos, eles vão crescendo, se desenvolvendo, a sua atividade cerebral, inclusive a Cássia Figueiredo, né, a Cassandra, que ela é psicóloga, é minha amiga pessoal, uma mulher de Deus incrível, dinâmica, inteligentíssima. Ela pode, inclusive, me dar esse feedback, né, que o desenvolvimento, de fato, intelectual, ele se desenvolve até uma certa idade. Depois você aprimora isso, né? Você vai desenvolvendo, estou falando de maneira natural. Mas se você pegar, de fato, e estudar o cérebro de um cristão que tem recebido a palavra de Deus de maneira sistemática, você vai ver que ele teve um crescimento intelectual considerável. Isso acontece por causa da influência da palavra em nós. Uma vez que o homem foi enganado, morreu espiritualmente, quais foram as consequências básicas disso? Quais foram as consequências além da separação? Porque a primeira foi a morte espiritual. Isso é inegável. Deus jamais iria mentir, não é? Se o homem pecou, ele morreu espiritualmente exatamente no momento que ele pecou. E o que é morte espiritual? É a separação do espírito humano do Espírito de Deus. É a perda da comunhão plena do homem para com Deus. O homem morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus. É por isso que logo após a queda, a voz do Senhor vem a Adão e diz: Adão, onde você está? Veja, Deus não o reconhece mais em si mesmo. Deus não percebe o homem em si mesmo. O homem está desconectado por causa do pecado. Essa é uma consequência primária. E por causa dessa consequência, entrou algumas questões na Bíblia, né, os quais estão escritos lá em Gênesis 3, de 7 a 10. A primeira, entrou medo. O homem vivia pela fé, e a fé opõe ao medo. O homem, ele era arraigado em amor, ele era a própria manifestação do amor, uma vez que ele carregava a própria natureza de Deus. Ele era aperfeiçoado em amor, e aquele que está aperfeiçoado em amor, ele não tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, medo não existia no Éden, porque Adão era a manifestação plena do amor do tipo de Deus. Não existia medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas quando ele pecou, isso prova que a sua natureza divina foi extirpada. Ele passou a ter medo. O verdadeiro amor desapareceu.
Porque o verdadeiro amor está ligado diretamente ao fato de nós estarmos conectados com o amor que é Deus. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito torna-se um espírito com Ele. Deus é amor e o meu espírito se torna um espírito com o amor. Eu me torno, eu recebo de volta a própria natureza de Deus. Nós estamos falando de Gênesis capítulo 3, versos 7 a 10, falando sobre as consequências do ato deliberado de pecado que culminou na morte espiritual da humanidade, né? Então, o medo, o homem passou a ter medo, pois o medo supõe castigo. Ele disse, eu tive medo porque estavas nu, ou seja, Deus vai me castigar, né? Ele pensou dessa maneira, e aí acabou por medo. Outra consequência é a vergonha. A vergonha também não existia. Ele já estava nu, mas não sabia. Mas o pecado o fez saber que ele estava nu. E ele teve vergonha. A vergonha é outra consequência direta do pecado. As pessoas que andam em vergonha... Veja que coisa interessante. A gente fala que as crianças já nascem no pecado, né? Mas veja como elas são tão inocentes. As crianças andam nuas na rua e não têm vergonha. Quando é que elas passam a ter vergonha de andar nu? Me diga. É depois que elas cometem o primeiro pecado. Agora elas não querem mais andar peladas, elas querem andar com a cuequinha. E depois já não querem mais andar de cueca, eles querem andar com a roupinha. Então veja, a perda da inocência. É por isso que eu te falei, a história de Adão é a história de todo ser humano. O homem nasce sem pecado, cresce, chega numa certa idade, que é a idade do juízo, ele toma consciência do pecado, deliberadamente escolhe pecar, perde a inocência e agora passa a ter medo. Ele passa a andar nu. Ou ele não quer mais andar nu. Essa que é a verdade. Porque ele perdeu a inocência e aí paralisou o seu crescimento. Se estagnou ali. O seu crescimento foi paralisado completamente. A sua mente já não se desenvolve mais. O que foi formado, foi formado. E você vai ver que crianças que vivem ou crescem em ambientes completamente degradantes do seu caráter, ainda que sejam inocentes, eles perdem essa inocência ainda mais rápido. E, obviamente, quanto mais rápido a inocência você perde, menos inteligentes essas crianças se tornam. Veja a dificuldade. Uma criança que foi criada em meio à promiscuidade, dificilmente ela consegue acompanhar uma criança que cresceu na sua infância em meio a uma família estruturada. Põe as duas na escola e você vai ver a diferença. Não é por causa da criação. É por causa do pecado que entrou mais cedo na vida daquela criança e estagnou-a. Não a permitiu o desenvolvimento e o crescimento que lhe seria natural, mas que foi roubado e ceifado pelo pecado. Observe isso nas crianças e você vai ver. Isso é consequência do pecado. Vergonha, senso de culpa ou condenação. Eles se esconderam. A condenação ou senso de culpa é mais uma evidência da morte espiritual ou consequência do pecado na vida humana, né? As pessoas que carregam senso de culpa o tempo inteiro. Quer ver outra? Complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é mais uma das desgraças que são acometidas por causa do pecado na vida humana. Aleluia. Complexos de inferioridade. Pessoas que se sentem menor do que outras o tempo inteiro. Não tem senso de valor próprio. O seu valor é determinado pelas outras pessoas. Ele tem complexo de inferioridade. Agora imagina, um filho de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus, se achando pequeno, se achando pouco, se achando insignificante. Isso só pode ser consequência do diabo. Isso só pode ser consequência de quem? Do maligno. Por que Satanás aplica isso na vida humana? Porque ele, uma vez carregado do complexo da inferioridade, se torna um alvo fácil da sua manipulação. Toda pessoa que tem complexo de inferioridade é fácil de ser manipulado. Quais são as consequências? Veja que coisa louca. Veja que coisa louca. O homem foi criado para servir aos demais. Cada homem nasce com um dom e uma capacidade de liderança. E liderança é servir. Então eu nasci com dom para servir você, e você nasceu com dom para servir a mim e a outros. Então cada um servindo todo mundo. Quem precisa mandar em quem? Ninguém. Veja, ao contrário, Jesus disse, no reino de Deus, quem está na posição de liderança
não lhe confere o direito de mandar, e sim a responsabilidade de servir. Foi assim que o homem foi criado. O homem criado por Deus não manda em ninguém e serve a todo mundo. Agora veja, se eu sirvo a você e você serve a mim, quem precisa mandar em quem? Ninguém. A autorresponsabilidade nos leva a fazer aquilo que nós nascemos para fazer. Então, o homem que foi criado por Deus, ele não foi criado para mandar, ele foi criado para servir. Para servir. Servir quem? Quem está embaixo. O homem criado por Deus foi criado para servir quem está embaixo. Aí, o diabo bota o complexo de inferioridade no homem. Sabe qual é a reação de uma pessoa que é carregada de complexo de inferioridade? Ela é colocada em uma posição de liderança e ela se torna completamente autoritária, mandando e desmandando em todo mundo. Sabe por quê? Porque se ela não se impõe sobre os outros, ela se sente pequena. Uma pessoa com complexo de inferioridade, ela se torna automaticamente, normalmente, é uma pessoa super autoritária, porque ela é insegura, porque ela tem complexo de inferioridade. Então ela quer se impor sobre as pessoas, porque ela não acredita no seu próprio potencial. Então sobre as pessoas ela quer impor, quer mandar. É exatamente o contrário do que o reino de Deus mandou fazer. Agora, é curioso que a mesma pessoa que é autoritária por causa do complexo de inferioridade, ela se torna um capacho debaixo de qualquer pessoa que mande nela. Veja que curioso. Ela teve o seu caráter distorcido, virado ao avesso, por causa do pecado. O complexo de inferioridade é um resultado direto do pecado. Como é que eu resolvo isso? Entendendo quem você é de fato. Reassumindo a sua identidade em Cristo. Reassumindo a sua identidade original. Quando você volta na sua origem e descobre que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, você vai parar de se achar pequeno, você vai parar de se achar feio, você vai parar de se achar menor do que os outros, você vai parar de se achar indigno, você vai parar de se achar qualquer coisa. Aleluia. Agora, imagina alguém que casa com uma pessoa que tem complexo de inferioridade. Ela vai destruir o casamento. Se não se tratar, e esse tratamento vem na palavra, assumindo a sua identidade, essa pessoa vai destruir o seu próprio casamento. Se essa pessoa está dentro de uma empresa, ela costuma destruir a equipe. Aleluia. Complexos de inferioridade. Quebra de relacionamento. É outro mal causado pelo diabo. Quebra de relacionamentos. Tudo isso consequência da queda. Gênesis capítulo 3, verso 22 diz assim: Então do Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foram tirado. Depois de expulsar o homem o homem colocou a leste do jardim do Éden querubins, uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então veja, depois de tudo isso, o homem tirou o homem de dentro do Éden e disse: o homem não pode ter acesso à árvore da vida. Tem gente que acha que Deus expulsou com raiva. Não, Deus fez isso por amor. Deus tirou ele de lá por amor. Para que ele não comesse a árvore da vida e permanecesse nessa condição de maldito eternamente. Deus não queria. Deus queria resgatá-lo, o qual já tinha dito em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando falou para a serpente: um dia o descendente da mulher há de ferir a sua cabeça. Um dia o descendente da mulher vai destronar você, Satanás. Então, veja, isso aconteceu por causa do pecado. O homem foi tirado de dentro do Éden, aquelas portas foram fechadas, se tornaram portais eternos, fechados, lacrados, impedindo o acesso do homem à árvore da vida, que simboliza a palavra de Deus. Impedindo o homem. O homem não consegue ir até a palavra. Ah, pastor, mas depois o homem não teve acesso. Deixa eu te dizer, não foi o homem que foi até a palavra, depois foi a palavra que foi até o homem. Né? Deus enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou, nos salvou e nos livrou do que era mortal.
Não foi o homem que foi até a palavra, foi a palavra que veio até o homem. É completamente diferente. Então veja, lacrou aqueles portões, os portais eternos agora foram fechados. A Bíblia diz que colocou-se anjos ou querubins guardando essa porta, e fica guardado isso na sua memória, que isso vai ser bem importante lá na frente. Os querubins passaram a guardar com uma espada flamejante e diz: homem nenhum pode entrar aqui. Homem nenhum entra aqui. Por quê? Porque ele é pecador. Pecador não pode entrar no Éden. Pecador não pode ter acesso à presença de Deus. Pecador não pode ter acesso à palavra da vida. Pecador não pode ter acesso a isso. De jeito nenhum. Pastor, mas os homens na antiga aliança não tiveram acesso à palavra de Deus. Eles tiveram acesso à lei, que nós chamamos de palavra de Deus, mas não da palavra viva que é Cristo. Eles tiveram acesso à lei e não ao evangelho, ou a palavra viva que é Cristo. Cristo é que veio até nós. A palavra que estava com Deus e era Deus, veio até nós. E a palavra se fez carne. Bom, se a palavra já estava lá, por que ela se fez carne? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Então veja, todas essas foram consequências. Outra consequência drástica, essa foi terrível, do pecado da humanidade, é que depois do pecado o homem perdeu o domínio. Mais uma vez, vamos voltar a Gênesis 1:26, que diz assim: então disse Deus, ou também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa natureza, espécie, tudo que nós vimos até aqui, que foi destruída pelo pecado. Mas ele diz também: domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Veja, esse domínio a que Deus se refere é a regência da terra. Deus deu ao homem o governo da terra. Deus deu ao homem a liderança da terra. Deus deu ao homem domínio da terra, e não dos homens. Ele deu domínio da terra. Ele deu domínio da natureza. Ele deu domínio do sistema. Ele deu domínio dessa era. Deus fez do homem o Deus dessa era. O homem era o Deus desse século, o representante legal do grande Deus, que é o nosso Pai. Nós éramos a extensão de Deus aqui na terra, os seus príncipes regentes do reino, cujo o reino principal estava no céu, mas a terra era uma extensão, para que Deus pudesse estabelecer na terra a sua vontade, da mesma forma que ela era estabelecida no céu. Só que Deus estabelece a sua vontade na terra por meio de Adão. Era Adão que deveria governar, era Adão que deveria assumir regência. Se existe um governo, se existe uma regência, é porque existe um reino operando. O reino de Deus estava estabelecido no Éden e Adão era o seu governante máximo. Adão deveria governar junto com a sua descendência. Aleluia. E ele perdeu. Então, de certa forma, assim, pelas palavras de Paulo, que hoje ele diz que Satanás é o Deus desse século, nós poderíamos dizer também que quando o homem foi criado no Éden, o homem era o Deus desse século. Essa palavra século era o Deus desse sistema, né? Não é o Deus Todo-Poderoso, mas é o Deus, ou o governo desse sistema, o Deus desse sistema do mundo. Era o homem que estabeleceria como o mundo funcionaria. Era o homem que estabeleceria as leis, era o homem que estabeleceria todas essas coisas. Porém, o homem ao pecar, ele comprometeu tudo isso e subjugado pela perda da natureza. Veja, quando ele foi subjugado pela perda da natureza e tornou-se alguém dotado de complexo de inferioridade, como eu acabei de falar, assim como ele tenta agora subjugar outros homens, ele se torna um capacho diante de Satanás. Satanás, que o levou ao engano, se torna seu senhor e ele se torna um capacho, um escravo, sem direito de falar nada. É assim que quem carrega complexo de inferioridade mostra. Veja, toda a humanidade tem síndrome de vira-lata. Toda a humanidade carrega em si mesmo complexo de inferioridade. Basta você olhar o que o ser humano diz. O que é que nós somos? Nós só somos pó, nós não somos nada. Nesse mundo nós não somos nada, nós não somos ninguém. Veja que o ser humano vive dizendo isso. Complexos de inferioridade, síndrome de vira-lata. Toda a humanidade carrega isso por causa do pecado. Vive dizendo que não é nada e não é ninguém. Isso do crente ao não crente, de qualquer um. Por causa de quê? Por causa do complexo de inferioridade que foi colocado. Então, ele se acha pequeno e se subjuga. E aí se torna um capacho diante de Satanás.
que é quem impõe sobre ele. E que, na verdade, Deus já tinha dito, você não é ninguém, você vai rastejar sobre o seu ventre, você é um verme. Mas, inteligente que ele era, perspicaz, como a Bíblia diz, o mais perspicaz de todos os seres que Deus já havia criado, o que é que ele faz? Usa da sua inteligência e subjuga o homem, não pela sua força e não pela sua capacidade, mas pela sua capacidade de manipulação. Satanás é o quê? Manipulador. Satanás é o quê? O mestre das ilusões. O Deus do império das trevas, ou seja, o império da mentira e do engano. Quanto mais ele engana você, quanto mais ele te deixa na ignorância, de você achar que você não é nada ou não é ninguém por causa do complexo de inferioridade que você carrega, mais ele te subjuga. Né? Porque na verdade você deveria era dizer, eu sou filho, eu sou herdeiro e eu que domino o pedaço aqui. Ninguém é melhor que eu aqui não. Né? E com humildade servir aos seus irmãos com o dom que Deus colocou na sua vida. Né? Então o homem vai e perde esse domínio, esse governo. Veja lá em Lucas, capítulo 4, verso 6. Lucas, capítulo 4, verso 6. Satanás, lá no deserto, ele tenta Jesus. Ele vai tentar Jesus. Jesus sofreu uma tentação. Ele diz assim, ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu, mentiroso és, que você não tem autoridade em nada. Foi isso que Jesus respondeu? Foi isso que Jesus respondeu? Não. Ele disse, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará culto. Jesus não disse, você está mentindo, Satanás. Por quê? Porque ele não estava. Ele tem. O homem cedeu a ele o direito e a autoridade que era dele. É por isso que Satanás estabeleceu o império das trevas. Porque lhe foi dada. A incapacidade de governar do homem, por causa do complexo de inferioridade causado pelo pecado, fez com que ele cedesse esse domínio, esse governo, àquele a quem ele se subjuga, àquele a quem você serve, você se torna escravo. Satanás passou a servir o diabo, se tornou escravo. Né? E aí, Satanás começa a estabelecer o seu império das trevas por meio de manipulação. O que ele não podia permitir é que o homem descobrisse a verdade. Por isso, ele enganou todo mundo durante toda a antiga aliança. Ele não poderia permitir que os homens conhecessem a verdade. Deus até tentou muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas. Deus tentou mostrar. Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos pais pelos profetas. Está escrito aonde? Hebreus capítulo 11, verso 1. Falou Deus no passado muitas vezes de várias maneiras aos pais pelos profetas. Deus até tentou falar a verdade. Mas o homem, na sua incapacidade de entender, ao contrário, cedia cada vez mais às manipulações do diabo. Até que Deus enviou a verdade. Ele disse, mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho. Filho esse, aquele que constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. João escreve no seu Evangelho, capítulo 1, verso 17, ele disse, a lei foi dada por Moisés. Antiga aliança. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade sobre você. Jesus disse, eu sou a verdade sobre você. Pega isso. Jesus disse, eu sou a verdade sobre você. Satanás disse que você era o quê? Pequeno, pecador, pobre, desgraçado, complexo de inferioridade. Ele disse, é mentira. Eu sou a verdade sobre você. Olhe para mim e você vai saber quem você é. Eu sou a verdade sobre você. Aí ele disse, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é que você é filho de Deus. Então, se essa verdade de filho te libertar, se você entender que você é filho, verdadeiramente sereis livres. O que nos traz liberdade é entender que somos filhos. Se você entender isso, você será livre de novo. Aleluia. Então veja, Satanás passou a exercer o domínio e o governo de mentiras, de manipulações, né? Eu acho engraçado Jesus
lá em João 8, né? Lê um capítulo de João, por favor, depois, a partir do verso 30. João capítulo 8, verso 30, lê tudo depois. João 8:30. Jesus vai tecendo um diálogo com os judeus que haviam crido nele. A Bíblia disse, então, falou Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então ele tinha pregado a mensagem e os judeus creram. Ele disse, então, já que vocês creram, permaneçam na minha palavra. Veja, Jesus não falou para pessoas que não tinham conhecimento. Ele falou para judeus que conheciam a antiga aliança. Mas conheciam a antiga aliança. E Jesus disse, ei, permaneçam na minha palavra. Esquece a antiga aliança por um pouco. Esquece a lei. Permaneçam na minha palavra. E aí vocês se tornarão verdadeiramente meus discípulos. E aí conhecereis a verdade. Isso mostra que na antiga aliança não estava verdade. Até a antiga aliança, de certa forma, né? Primeiro, a antiga aliança e a lei não tinham o objetivo de mostrar quem Deus era. Mas quem estava operando lá era o diabo. Então o diabo manipulava. Então veja, Jesus diz, conhecerei, e aí vocês permanecerão em mim e serão verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, eu, a minha palavra, e a verdade vos libertará. E ele disse, não, mas nós não somos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Jesus disse, como não? Quem vive no pecado é escravo do pecado. E de mais a mais, se você fosse realmente filho de Abraão, você cria em mim. Porque Abraão crê. Mas não, nós somos filhos de Deus. São bastardos, não. Ele disse, se você fosse filho de Deus, você me amaria. Porque Deus é amor, você teria conhecido, sabia que Deus é amor. Mas ao contrário, vocês nem creem em mim e ainda tentam me matar. Primeiro, vocês não creem em mim e ainda tentam me matar. E quer dizer que vocês são filhos de Abraão? Não é, porque não creem. Quer dizer que é filho de Deus? Não é, porque tenta me matar. Deus não mata ninguém. Deus é amor. Sabe de quem vocês são filhos? Vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque ele é homicida desde o princípio. Ele é homicida. O que é homicida, irmão? O que é homicida? Quem pode me dizer o que é homicida? Quem vai me responder? Homicida é um assassino. O que é que o assassino faz? Responde aí, Renato. Assassino faz o quê? Tira vidas. Eu gosto de vocês por causa disso. É aquele que mata, rapaz. Tira a vida. Mata, ele mata. O assassino mata. Assassino faz o quê? Mata. Aí eu vi na internet outro dia o camarada que fez uma pesquisa para descobrir quem matou mais, se foi Deus ou o diabo. E quer saber? Deus ganhou de lavada. O diabo matou 1 ou 2. E Deus matou milhões, milhares. Isso lá nos relatos da internet. Veja, quem foi que matou desde o princípio, segundo Jesus? Quem é que é homicida desde o princípio? É Deus? Não, ele diz é o ladrão, é o diabo. É o diabo que é homicida desde o princípio. Agora, ele manipulou todo mundo para pensar que era Deus. Por quê? Porque agora as pessoas têm medo de Deus. E quanto mais medo, mais longe. Para que eu quero conversa com Deus? Se Deus mata. Quem é que está por trás dessa historinha de manipulação? De querer... irmão, cuidado. Deus mata. E quanto mais você pensa que Deus mata, mais longe de Deus você está. Quem é que está interessado em achar? Você acha mesmo que ele ia querer que o povo descobrisse que Deus é amor? Para correrem para Deus? Não. Manipulação. Antiga aliança, o diabo era o Deus exclusivo desse mundo, pleno e absoluto, e manipulou tudo. Manipulou a coisa toda. Enganador. Mentiroso, pai da mentira, porque quando ele mente ele está falando do que lhe é próprio. É o que Jesus diz, você não leu isso. Você nunca leu isso. Quem quer convencer você de que Deus mata? O diabo.
que é homicida. Deus não. Deus é amor. Não dá para ser as duas coisas. Então veja. Com isso a gente fica claro que o homem perdeu o domínio e o diabo estabeleceu o seu império de trevas, de engano, de manipulação, de mentiras, com vista ao aprisionamento dos homens que estão carregados de complexos de inferioridade e se subjugam àquele que é o seu Senhor. E exerce autoritarismo sobre os irmãos. O reino foi posto ao avesso. O que Deus criou no Éden, ele se torna o avesso no mundo. O avesso. Não dá para pegar algo do mundo e querer colocar dentro do reino. É o avesso, é o contrário. Por isso Jesus disse, ei, lá no mundo, quem exerce liderança domina sobre as pessoas e ainda é tido como benfeitor, porque as pessoas cheias de complexo de inferioridade amam ser subjugadas. São capachos, gostam de ser pisadas. Jesus, no reino de Deus é o contrário. É o contrário. Quem é líder tem que servir. O reino de Deus não é igual ao mundo, é o contrário. O mundo e o reino de Deus são contrários. Contrários. Por isso Paulo disse, ele tinha razão, não vos conformeis com o mundo é o contrário do reino. Não tomem a forma do mundo, porque o mundo é contrário ao reino. Não vos conformeis. Estou inconformado com o mundo, rapaz, estou inconformado. Não é isso que ele está falando, não tome a forma, não faça o que o mundo faz, é isso que ele está dizendo. Não é ficar com raiva, é não fazer ou não imitar o que o mundo faz. Porque não adianta você dizer que está com raiva do mundo, não adianta você dizer, né, que está inconformado com o mundo, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir, e colocar uma calça leg bem coladinha, apertadinha, né, com blusa por dentro ainda, mostrando a testa, mostrando tudo, e ir pra padaria comprar pão. Tá achando que tá indo pra onde, perigosa? Qual é o objetivo de mostrar teu corpo, criatura? Ah, pastor, misericórdia. Todo mundo usa. É exatamente isso. É exatamente isso que eu estou te ensinando. Todo o mundo usa. Se o mundo usa, o reino é o contrário. Não é uma questão de usos e costumes, é uma questão de cultura. Cultura. A cultura do mundo é assim. A cultura do reino é o contrário. É uma questão de cultura. Você precisa se aculturar ao reino. Como é que eu sei? Olha o mundo. O que o mundo faz, você faz o contrário. Vai dar certo. O mundo quer mostrar beleza exterior. E o reino? Tem que dizer que você é feia? Não. Você vai andar bonita. Mas o que importa pra você é o que está por dentro. Porque não adianta por fora você parecer uma árvore de Natal, por dentro tá podre. Né? Você finge, esconde a tristeza, esconde a depressão, esconde a angústia, esconde tudo de ruim que tu tá sentindo debaixo de maquiagem, de roupa, de enfeite no cabelo. Eu posso parecer arcaico, posso parecer até quadrado no que eu estou te dizendo, mas eu acho muito mais a beleza humana sem adereço do que cheia de penduricalhos. Não estou dizendo para você não se arrumar, não estou dizendo para você não passar uma maquiagem, mas se esconder debaixo disso. Será que Deus não te criou perfeito? Será que Deus não te criou perfeito? Aleluia. Isso só mostra que o homem perdeu a própria natureza de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 a 3 diz assim: quando estávamos mortos por causa das nossas transgressões e pecados esses que costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo, ou quando eu estava inserido debaixo da ordem do mundo, e por consequência o príncipe da potestade do ar, que é o espírito que hoje atua naqueles que vivem na desobediência, anteriormente também eu era como eles. Vivia satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos do pensamento, e como eles eu era por natureza merecedor da ira.
perdia a natureza de Deus e contraía a natureza do diabo. Contraía a natureza do pecado. Quem está no mundo carrega a natureza do pecado, a natureza do diabo. Mas nós não nascemos com essa natureza. Isso foi perda por causa do pecado. Agora veja, se perdeu Adão, Jesus recuperou. Jesus veio restaurar aquilo que Adão perdeu. Se nós perdemos no Éden a natureza de Deus e assumimos a natureza do pecado, porque Deus não criou pecadores, Adão era justo, mas o pecado de Adão fez com que ele contraísse a natureza do pecado, o que Adão perdeu, Jesus restaurou. Essa é a lógica da morte de Cristo, criatura. Essa é a lógica. Jesus morreu para quê? Para restaurar o que Adão perdeu. Se Adão perdeu a natureza de Deus, Jesus restaurou a natureza de Deus. Essa é a lógica. Aleluia. Adão perdeu a natureza. Jesus restaurou a natureza. Aí não, eu era pecador antes de Cristo, aí aceitei Jesus e continuo pecador. Mas, então, não tem lógica, não valeu de nada a obra de Jesus. Para que Jesus morreu, então? Tu continua a mesma desgraça. Então, nem precisava ter morrido. Não, Jesus morreu para restaurar aquilo que Adão perdeu, que se havia perdido. E uma das coisas que Adão perdeu, além do domínio, foi a natureza de Deus. Então, Jesus veio restaurar a natureza de Deus em nós, veio restaurar o domínio em nós. Aleluia. Adão perdeu a ligação familiar que tinha com Deus. Adão perdeu a ligação familiar que ele tinha com Deus. Ele era filho de Deus, e se tornou o quê? Filho do diabo. Veja, eu falei isso aqui agora e vou ler para você. João capítulo 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Pronto, Jesus disse: conhecer a verdade liberta. O que é que liberta? A verdade que te liberta. O que é a verdade? Ele disse: eu sou a verdade, olhe para mim, eu sou a sua verdade. E o que você é, Jesus, filho? O que você quer dizer? Que você também é filho. No dia que você descobrir isso, ou que você me aceitar e receber poder para se tornar de novo filho, então você vai ser livre de fato. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos livres? Jesus respondeu: digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo que vive pecando não tem lugar permanente na família, perdeu o status de filho. Quem é escravo do pecado não pode ser filho, perdeu o status de filho. O problema é que, veja, Jesus foi morto porque disse publicamente que era filho de Deus e não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, disse que era filho e foi morto. Hoje um monte de pecador diz que é filho e você aceita. O escravo não tem lugar permanente na família. Mas o filho pertence à família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus está falando dele? Tá, mas ele está falando dele na consequência de você se tornar como ele. Se você se torna filho, você é livre. Se você não se torna filho, você não é livre. Porque o filho é livre, mas o escravo não é livre. Se você não é filho, você é escravo. Se você se torna filho, o filho em você te torna livre. O filho que você se torna, te torna livre. Mas se você é escravo, escravo não é livre. Seja filho e você vai ser livre. Mas ser escravo e filho não dá. Não é a mesma coisa. Ser escravo é uma coisa, ser filho é outra. Quando você entende que você é filho, logo você é livre. Eu até sei que vocês são descendência de Abraão, contudo, não estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou lhe dizendo que vim na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Jesus disse: se fosse filho de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. E o que Abraão fez foi crer. Mas vocês estão procurando é matar, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Abraão, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, não. O nosso único pai que temos é Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou em Deus. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha língua não é tão clara para vocês, porque são incapazes de ouvir aquilo que eu digo.
Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Ele é que foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem mente ou quando mente fala a sua própria língua, pois ela é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhe digo a verdade. Vocês gostam de ouvir mentira. Quando eu digo a verdade, vocês querem me matar. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Vocês são filhos do diabo. Filhos do diabo. Então, Adão perdeu a família. Foi a primeira coisa que Adão perdeu, foi a família. Agora, curiosamente, se Jesus veio restaurar, a primeira coisa quando Jesus ressuscita, que restaura é a família. Aquele que nele crê recebe poder para se tornar filho de Deus. Se a família foi a primeira coisa que foi destroçada pelo pecado, é a primeira coisa que é restaurada. De novo, quando Jesus ressuscita. Jesus veio restaurar aquilo que Adão perdeu, ou aquilo que se havia perdido. Se a família foi perdida lá, a família foi restaurada aqui. Veja, tudo é uma compensação. O que Adão fez não consegue ser maior do que o que Jesus fez. O que Jesus fez supera ou sucumbe aquilo que Adão fez. Restaura aquilo que Adão fez. E por fim, Adão perdeu o reino de Deus. O reino de Deus se perdeu. E veio então Jesus para restaurar o reino. A primeira mensagem de Jesus, e a única, foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ele não disse arrependei-vos porque é chegada a igreja. Arrependei-vos porque é chegado a religião. Não, não. Ele disse arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Que foi perdido, mas vai ser restaurado. E aí quando ele ressuscita, ele diz: todo o poder foi me dado, o reino foi restaurado. E agora, vocês são novamente os reis da terra. E Jesus se tornou então o rei dos reis sobre nós. Ele é o rei dos reis, porque eu sou o rei. Ele é o Senhor dos senhores, porque eu sou o Senhor da terra, novamente. Jesus restaurou tudo isso em nós. Bom, vamos abrir a nossa caixa de minhocas e vamos ver que perguntas nós temos lá. Esse assunto é maravilhoso, ele pode render muito mais. Eu não vou, na verdade, poupar nada, eu vou entregar para você tudo que eu tenho, eu vou me dedicar continuamente. Pedro Pacífico, cadê você, meu filho, que não veio abrir a caixinha de minhoca? Pelo amor de Deus, aonde você está? Apareça, dê o ar da graça, surja como alguém que instantaneamente aparece para abrir a caixinha de minhocas. Bom, ele não veio, eu mesmo vou abrir. Não sei se eu vou conseguir ler, não. Bom, vamos ver se eu consigo aqui. Pastor, fala sobre a mulher e o homem. Não vou falar não, porque isso aí eu já falei em família cristã, ou lá em família. Vai lá e ouve de novo, tá tudo falado lá. Eu preciso falar sobre justiça. Deixa eu ler outro aqui. Diz assim: que palavra maravilhosa. Não consigo ver os detalhes nos bons livros. A Bíblia é a vida e o viver. Veja, todo livro bom tem que ser inspirado pela Bíblia. Se não for, não pode. Entendeu? É lógico que os livros não podem ser a sua inspiração diária. Sua inspiração diária tem que ser sempre a palavra de Deus. Pessoas que vivem pregando sermões de outros não estão sendo nutrido pela palavra, está sendo nutrido por outros. E mais cedo ou mais tarde corre risco de ser contaminado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não estou dizendo a você que você não possa ler livro. Você deve ler bons livros. Porém, a sua fonte inspiracional tem que ser a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Não troque a palavra por livros. Primeiro a palavra, depois os livros. Próxima pergunta. O que significa comer o pó da terra? Pois bem, veja só. No meu livro, chamado de Malandragem, eu explico muito sobre isso, porque eu vou falar exatamente sobre quem é Satanás, né? A palavra malandragem é exatamente a palavra traduzida para o português da palavra periços, que é a palavra que é traduzida por ciladas, quando a Bíblia diz que nós devemos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É a palavra malandragem. Então, se ele faz malandragem, ele não é um arquiteto, ele não é um guerreiro, ele é um malandro, na verdade. Então, na sua malandragem, ele manipula a humanidade. Então, veja,
quando ele estava no Éden, ele era Lúcifer. E como Lúcifer, ele era o anjo mais sublime de Deus. Certamente, abaixo da humanidade, Lúcifer era o ser mais, como é que eu vou dizer, respeitado em toda a criação. Então era Deus, o homem e Lúcifer. Veja, quando ele caiu, Deus proferiu sobre ele uma sentença. Maldito és. Ele que era bendito, tinha sido ungido, se tornou então maldito. Ele diz, maldito és em todos os animais, maldito és em todos os seres que eu já criei. Aí ele diz, lançou uma sentença, ele diz, tu comerás do pó da terra e rastejarás sobre o teu ventre. Veja, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó da terra. Por causa dessa palavra rastejará sobre o teu ventre e por causa da conexão com a serpente, a gente acredita até que esse rastejar sobre o ventre é um castigo que foi dado à cobra, quando perdeu os pés e passou a rastejar sobre o ventre. Mas o que seria então comer do pó da terra? Porque cobra não se alimenta de terra. Cobra não come do pó. Se é para ser literal com a cobra, é para ser literal também com o pó da terra. Eu não posso pegar uma passagem bíblica e metade dela eu interpretar literalmente e outra metade dela eu interpreto figurativamente. Ou ela é figurativa ou ela é literal. Bom, como uma cobra não come terra, eu posso deduzir que isso não é literal, isso é figurativo. Agora, se essa parte é figurativa, a outra também é, rastejar sobre o vento também é figurativo. Né? Até porque nós sabemos que ele não estava falando para uma serpente, ele estava falando de fato para o diabo. Né? Ele estava falando para o querubim lá que acabou caindo na tentação dele mesmo. Né? Em si próprio, sucumbindo ao mal que ele mesmo gerou no seu coração. Então, por causa disso, ele recebeu duas sentenças que nós temos visto agora que ela pode ser figurativa. Veja, a primeira é se alimentar do pó da terra. A segunda é rastejar sobre o ventre. Bom, o que seria rastejar sobre o ventre? Como eu falei, Lúcifer era o ser mais respeitado depois da humanidade. Então era Deus, o homem e Lúcifer. Veja, a Bíblia diz, lá em Salmos capítulo 8, que Deus deu ao homem autoridade sobre todas as coisas criadas. E por essa concepção, a gente vê que Deus tinha uma organização nisso. Lúcifer era o mais respeitado, certamente existia anjos ao seu comando. Existia outros seres abaixo dele. E aí existe uma cadeia de importância. Vem de cima para baixo até aquilo que é menos importante. Quando a Bíblia diz que ele passou a rastejar por causa do seu pecado sobre o seu ventre, isso mostra que não existe mais ninguém que esteja em uma categoria inferior a Lúcifer. É por isso que a Bíblia o chama de diabo. Diabo é alguém completamente desprezível. Não existe ninguém que é mais desprezível e sem expressão, sem respeito de que o próprio Lúcifer se tornou. Ele se tornou o pior de todos os seres já criados. Ele passou a rastejar sobre o seu ventre. Ele não tem autoridade legal sobre ninguém. Mas ele não dominou a terra com a autoridade do homem. Ele usurpou a autoridade do homem por manipulação para poder dominar a terra. Como ele fez isso? Com a segunda parte, que diz, comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Ora, o que é o pó da terra? No versículo seguinte, a Bíblia diz que Deus fala para o homem, agora que tu perdeu a natureza divina, tu só se tornou pó, tu é carnal. Tu é feito do pó da terra, da carnalidade, tu é carne, tu és pó, e ao pó tornará. E Satanás foi sentenciado a viver comendo do pó da terra, ou se alimentando do pó da terra. Se você pegar por entendimento que o pó da terra é o corpo humano, Satanás vive de quê? Da carnalidade humana, ou melhor dizendo, do pecado. Ele manipula a humanidade para que a humanidade peque, crie cada vez mais um senso de condenação, cada vez mais complexo de inferioridade, e por meio disso ele usurpa a autoridade que era do homem em função dele mesmo. Então, ele se alimenta do pecado do homem, leva o homem ao pecado para poder continuar na sua posição de poder. É por isso que Jesus o destronou, porque ele não conseguiu levar Jesus ao pecado. Porque ele não conseguiu levar Jesus ao pecado, Jesus então passou a ter autoridade sobre ele. Deu para entender? Próxima pergunta. Pastor, não te conheço pessoalmente, mas amo sua vida. Tenho acompanhado muito nessas lives. Tenho aprendido muito nessas lives. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar com vocês. Pode falar a próxima. Deus é amor, mas quem peca sofre as consequências. Não é isso? Exatamente. Né? O problema é que as pessoas sempre acham que a consequência é de Deus. A consequência é do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte é consequência do pecado e não de Deus. As pessoas acham que é Deus. Deus não disse não coma, que tu vai morrer. Deus está querendo matar ou está querendo proteger ele da morte? Me diga. Deus disse, ei rapaz,
Veja, eu pego o veneno de rato e trago aqui pra cá pra botar pros ratos. Aí eu digo, Pedro, isso é veneno de rato. Presta atenção. Isso é veneno de rato. Não coma. Aí você come e morre. Foi eu que te matei? Foi minha burrice. Não, é a burrice dele que matou ele. Acabou. De noite a gente se encontra. 23 horas, live do Pastor Marcelo. Live das 23 horas. Conto com você, um beijo no seu coração, até lá. Deixa o teu recado aí e faz um comentário lá. Posta, faz um print da tela, posta no story. De noite a gente tem um encontro marcado aí. Vamos. Beijo, tchau, fui.